Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Imagino que você que está assistindo esse vídeo aí seja um ponto fora da curva dos brasileiros. Porque se você está vendo um vídeo de livros, você já está provavelmente já inserido nesse universo da leitura. A gente sabe que o brasileiro médio não lê, né? Lê muito pouco. E tem várias razões sobre isso que outras pessoas já exploraram em vídeos com pesquisas relacionadas a esse tema. Então, falta de oportunidade ou falta de engajamento com os livros. Muitas pessoas não sabem nem por onde começar. E eu também já fui essa pessoa. Eu também não sabia muito bem qual livro que iria me interessar mais. E eu também não cresci numa família que tinha o hábito da leitura. Não tem nenhum parente próximo meu que tem um hábito de leitura desde criança, né? Ou até mesmo já na fase adulta. Então, esse hábito pela leitura foi meio que se desenvolvendo sozinho ali, que também com outras referências não necessariamente familiares, que foram ali cercando a minha vida. E aqui eu vou trazer os 4 livros que me fizeram gostar de verdade de ler livros, que fizeram o hábito da leitura ser algo que eu queria estabelecer na minha vida. Então tem desde o livro que deu pontapé inicial nessa jornada até livros que foram muito importantes para retomar o hábito que estava ficando um pouco mais deixado de lado. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com os livros que marcaram a minha vida, que não necessariamente são os meus favoritos, mas com certeza tem um lugar especial aqui no meu coração. Bom, eu fui uma criança que gostava muito de futebol, de dinossauros e também de mitologia grega. Desde que eu era criança, bem criancinha mesmo, com animações da Disney, que é o caso de Hércules, inclusive grande animação, uma das melhores. Depois, um pouco mais adolescente, eu já estava mais inserido no mundo dos videogames e eu acabei sendo apresentado ao jogo God of War, especialmente o 3, que é Absolute Cinema. O jogo é impecável, obviamente com uma sua adaptação, mas a mitologia grega sempre esteve ali como um assunto que me interessava muito. E o primeiro livro que de fato despertou essa vontade de ler outros livros, especialmente desse tipo de série aqui, foi Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Quando eu era ali criança e adolescente, tinham outros livros infantos juvenis que estavam muito em alta, né? Começou ali com Harry Potter, muitas pessoas que eu conhecia que liam livros falavam muito de Harry Potter, inclusive minha esposa leu Harry Potter, mas nunca me engajou, né? Eu até tentei ler Harry Potter mais velho, assim, eu acho que eu tinha já uns 20 e poucos anos, mas eu não consegui me desenvolver. Peço perdão aí pra quem gosta de Harry Potter, mas assim, ainda não rolou. Talvez eu tente no futuro. Ou não, né, pra não dar muita moral pra autora. Mas os filmes faziam muito sucesso. Percy Jackson talvez fosse, sei lá, uma terceira, quarta opção da galera que comentava mais sobre livros infantos juvenis, atrás mesmo, por exemplo, de Jogos Vorazes, enfim, outros livros também nessa pegada. Mas marcou muito minha vida porque o tema, a história em si é espetacular. Aqui a gente vai acompanhar um adolescente chamado Percy, criança adolescente, né? Ele tá ali entre 11 e 12 anos e ele descobre que é filho de um deus, então ele é classificado como um semideus. Ser um semideus no mundo real, digamos assim, entre aspas, né? Porque a gente tem ali a ambientação como se fosse a nossa realidade, principalmente ali nos Estados Unidos, que é onde se passa essa história, é um mundo muito cruel com os semideuses, especialmente aqueles que são muito jovens. Então, Percy ele tem que sair logo de casa e ir até o acampamento Meio Sangue, que é meio que se fosse a Hogwarts desse universo aqui. Então tem toda a característica dos chalés, cada um dos chalés sendo representados por um deus, e ali vão ficar os filhos deles. E então a gente também vai descobrir outros personagens importantes nessa trama, que no caso são os 2 amigos dele. Sempre tem um trio nessas histórias. Então a gente tem aqui a Annabeth e o Grover, que vão ser fundamentais e são personagens muito marcantes para quem já leu esses livros. Esse aqui foi o primeiro que eu li, obviamente, porque é o primeiro da série, mas eu li praticamente todos do Percy Jackson. Pelo menos assim, a gente tem o Percy Jackson e os Olimpianos, que foi a primeira que o autor Rick Riordan lançou, e depois ele lançou uma outra série chamada Heróis do Olimpo, que eu também li toda. Aí também tem outras séries, adaptações, que tem ali o personagem do Percy Jackson, mas eu acabei não lendo, nem acompanhei mais, já na minha fase adulta que lançaram esses livros. Mas esse livro aqui, ele me marcou muito, foi o pontapé inicial para eu começar a gostar de leitura, e quem sabe um dia eu retome ele no futuro, né, faça uma releitura, que de fato foi muito marcante. Tá até meio gasto aqui, não tá mais para ver o Raios, tá só O Ladrão de.
Tem muita história esse livro aqui pra mim. Depois, um pouco mais da adolescência, eu fui conhecendo outros tipos de possibilidades de leitura. E um tipo de leitura que me chamou muita atenção foram os livros do Dan Brown. A gente teve ali, eu acho que foi o que mais teve destaque na época que eu vi, foi o Código da Vinci, que saiu até no Fantástico, né? Porque o Dan Brown, ele mistura muito uma questão de suspense policial ali, um thriller policial, com aspectos da história da humanidade. Então ele traz ali temas como ciência, como arte, como a história, grandes batalhas, como religião, tudo isso misturado no enredo que ele constrói. E, apesar de Código da Vinci ter sido um livro que me chamou muita atenção, o primeiro livro que eu li não foi Código da Vinci, foi Anjos e Demônios, que já tinha sido lançado, né, o filme pelo menos, que também é espetacular e vai contar a história de um professor, o Robert Langdon. Eu acho a primeira aventura do Robert Langdon, inclusive eu ia falar que eu acho, mas é de fato a primeira. E esse professor de história ele é sempre convocado para situações muito complicadas. Bom, aqui a gente tem o Robert Langdon sendo convocado para ver o paradeiro ali do Papa, que acabou falecendo, e aí tem todo uma reunião, que é o conclave, né, para discutir sobre o novo Papa. E tem uma possibilidade de atentado terrorista por trás dessa escolha que vai acabar movendo essa história. O Dan Brown ele tem uma escrita muito boa, de fato ele consegue te engajar muito bem para as próximas páginas com esse suspense policial, que é comandado pelo Robert Langdon. E depois desse livro aqui eu comprei praticamente todos do autor, pelo menos todos que tem o Robert Langdon como personagem principal. Então você tem ali Código da Vinci, Símbolo Perdido, as Origens, e Anjos e Demônios, que me fez gostar muito da forma como ele escreve, e aí eu acabei me enveredando para outros tipos de livros que também tem o tema suspense policial, como por exemplo Sherlock Holmes, Agatha Christie, que também tem uma pegada um pouco parecida. E foi muito importante porque marca uma fase de transição, né, de uma escrita um pouquinho mais madura do Percy Jackson para Anjos e Demônios. E aí, já entrando na faculdade, eu comecei a me interessar muito sobre os temas voltados para livros de não ficção. Só que eu nunca tive contato com um livro de fato que eu falei assim, nossa, esse livro aqui, ele é muito bom, espetacular, mais voltado para a não ficção. E aí, depois de muitas pessoas terem comentado comigo, eu acabei dando uma chance e fiquei completamente maluco com a leitura de Sapiens, do Yuval Noah Harari. Essa história aqui, que é a história de fato da humanidade, é contada de forma brilhante pelo autor. Essa leitura, apesar de ser um livro um pouco maior, para mim foi muito tranquilo de ler, porque ele escreve de uma forma muito fluida. Basicamente, o autor não desperdiça nenhuma palavra aqui. É impressionante o trabalho que esse autor faz para contar a história da humanidade. Desde os seus primórdios, de fato, ele vai contar ali o início, como que a gente teve o surgimento da espécie Homo sapiens, com as revoluções que ele acaba atribuindo, como, por exemplo, a Revolução Cognitiva, depois a Revolução Agrícola e, mais recentemente, a Revolução Científica, e também outros pormenores, como, por exemplo, o surgimento de empresas, o surgimento do dinheiro, né, que vão construindo a nossa sociedade ao longo do tempo. Depois disso, eu acabei lendo um outro livro do autor também, que é o Homo Deus, mas eu acho que o Homo Deus, ele tem uma pegada muito especulativa, porque o Homo Deus ele vai se tratar de dilemas que a sociedade provavelmente vai enfrentar no futuro. E já enfrenta, na verdade, porque o livro já é um pouco mais antigo, né? Acho que ele é dos anos 2010, por aí. Mas o Sapiens, para mim, é disparado o melhor livro do autor. Ainda continua um livro muito atual, assim, para quem quer começar a ler livros de não ficção. Eu acho que não vai ficar datado assim tão cedo. Pode ler tranquilamente esse livro aqui, porque eu tenho certeza que você vai gostar. No mínimo, você vai gostar. E aí você tem, talvez, o perigo de ficar completamente apaixonado por livros de não ficção, e que eu acho que é um caminho sem volta para quem gosta desse tipo de livro. E aí já tinha terminado a faculdade, já tinha terminado até o mestrado, comecei a trabalhar, as responsabilidades vão aparecendo, então você tem que às vezes deixar as coisas de lado, principalmente que você gosta, para conseguir dar conta da vida e da correria do dia a dia. Até que em um momento eu percebi que eu não estava conseguindo ler. Eu não estava conseguindo mais fazer leituras que eu gostava de fazer anteriormente, porque eu só estava focado no trabalho. E tá tudo certo, às vezes faz parte da vida, mas eu decidi em um certo momento que eu queria voltar a ler. E aí eu falei, bom, que tipo de livro que eu posso tentar voltar a ler? Fui vendo os livros também que eu tinha em casa. E aí pensei, bom, eu não quero voltar a ler um livro muito grande agora, porque talvez eu fique muito preso a ele. Eu acho que eu preciso ter uma forma de dar um ânimo, né? Uma leitura que eu consiga fazer rápido, de forma
bem tranquila e uma história bem legal para eu conseguir voltar a retomar esse hábito que eu estava tendo anteriormente e acabei perdendo com o tempo. E eu acho que eu fiz uma escolha muito acertada, porque foi um livro muito marcante e uma das melhores leituras que eu já fiz em toda a minha vida. Assim, eu falei que talvez em questão de qualidade, talvez não sejam os melhores livros que eu já li aqui. O Sapiens com certeza é, mas esse aqui também vai se enquadrar, que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse livro aqui, ele é absurdo, cara. Absurdo o que o autor faz aqui. O George Orwell é muito conhecido por esses livros distópicos. Na verdade, aqui nem é uma distopia, mas uma fábula, de fato. E ele é muito conhecido também por conta de 1984, que é um outro livro muito famoso dele. Mas A Revolução dos Bichos está ali, tete a tete, com a fama que ele tem em 1984. E do que vai se tratar essa história? É uma história bem curta sobre o que acontece quando os animais de uma fazenda tomam consciência e decidem acabar com a exploração que é feita pelo fazendeiro ali daquela granja. E eles acabam fazendo uma grande revolução e expulsam o fazendeiro daquela fazenda. Essa revolução ela é principalmente orquestrada e organizada pelos porcos da fazenda, que são considerados animais mais inteligentes e assim conseguem se organizar de forma melhor e organizar os outros animais também para juntos, com a força da união, expulsar o Sr. Jones, se eu não me engano é o Sr. Jones, que é o fazendeiro ali daquela fazenda. E eles começam a construir uma sociedade entre aqueles bichos, que eles conseguem se organizar de fato para melhorar a vida de todos daquele local, mas as coisas começam ali a desenrolar por um caminho não muito interessante para a maioria dos animais da fazenda. Eu não vou contar muito mais coisa, porque provavelmente é spoiler, mas a história é espetacular. Os personagens aqui também são muito bons, assim, tem alguns personagens que são muito marcados. Tem os porcos, obviamente, que são os principais ali, mas outros personagens coadjuvantes, que também são fundamentais para a história, eles têm ali as suas características muito, muito bem definidas, que a gente consegue fazer paralelos com a nossa sociedade. Eu acho que eu dou destaque aqui para o Sansão, que é um cavalo, mas enfim, um livro muito bom, que eu gostaria de reler outro dia, mas marcou muito minha vida. E a partir desse livro aqui, eu acho que eu consegui voltar a ter um tipo de frequência de leitura muito boa, com vários livros ao longo do ano, talvez não tanto quanto eu gostaria, mas enfim, se eu ficar pensando muito nisso vai ser só frustração. E eu acho que também é uma questão que muitas pessoas passam, que é, eu não consigo ler muitos livros, como se fosse uma competição com outras pessoas, porque fulano lê 10 livros por ano, fulano lê 100 livros por ano. Cara, isso aqui não é uma competição, tá? Não é uma competição. Inclusive, eu acho que pode fazer um vídeo só sobre isso. E eu acho que o mais importante é você desfrutar a leitura, você gostar do que você está lendo. E se você não está gostando do que você está lendo, larga o livro. Não é uma vergonha nenhuma de você largar um livro. Se você quiser falar para as pessoas, falar, larguei o livro, tá chato. Mas se não quiser falar, tá tudo certo também. O mais importante é você gostar da leitura e fazer com que esse momento seja um momento prazeroso, um momento de lazer. E esse livro aqui foi muito marcante e a partir dele, então, acho que eu consegui ter toda essa sequência que resultou nesse canal com os livros que eu tenho lido desde então. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e de se inscrever no canal para você acompanhar quando novos vídeos saírem por aqui. Também não esquece de comentar aí embaixo, se você tem costume de ler livros, quais foram os grandes livros da sua vida, que mudaram de fato a sua vida, que transformaram você num leitor. E se você não tem o costume, quais livros você acha que fariam você entrar nesse universo da literatura? Eu vou ficando por aqui, um abraço, valeu!